Conte, como você entrou, nesses 2 filmes que estão presentes na Mostra de Cinema de Tiradentes. Nós temos longa-metragem, né, que é o Irmã, e o curta-metragem, que é o Letícia Monte Bonito 4. Então, como Uhum. você foi convidada a entrar nesses projetos? No Irmã faz bastante tempo já, porque a gente filmou ele faz 3 anos, Uhum. mas um dos produtores do filme, o Leandro Ingelk, é um dos meus melhores amigos. E ele é sócio da Luciana e do Vinícius, na Pátio Vazio, e ele um dia me disse, eu tenho, meu sócio, vou fazer um filme, eu queria te indicar, tu pode me mandar o teu material? E ele sabia que eu já era atriz, e eu mandei, e nessa mesma época eles estavam no Rio para um projeto de coprodução, um laboratório, e eu estava com o Mulher do Pai, que é meu primeiro longa no Festival do Rio. E aí o Leandro me ligou, me chamou para ir para um bar encontrar com ele, eu cheguei, só que eu nunca tinha visto a Luciana nem o Vinícius. E aí eu cheguei, sentei no bar e a Luciana me olhava e eu pensava, meu Deus do céu, por que essa mulher me olha tanto, que gente esquisita. E uma hora eu parei, o Leandro disse, Leandro, quem é aquela pessoa? Ela me olha o tempo todo. E ele disse, aquela é minha amiga que vai dirigir um filme. E aí, nisso, a Luciana veio conversar e ela nunca tinha visto nada comigo, mas ela me viu e disse, não, pode ser que seja ela, vamos conversar. E aí eles me chamaram para uma reunião e eu acabei entrando no projeto, porque também, além do projeto ser muito legal, eu gosto muito do filme, eu já gostei dele desde o primeiro roteiro que eu li. Teve uma equipe muito pequena de amigos, assim. Então, um dos produtores eram os meus melhores amigos, a diretora de foto era uma menina que dividiu o apartamento comigo. Então, a gente acabou que foi um set muito fácil também, assim, mesmo tendo as suas complicações de ser um filme pequeno, sem dinheiro, em várias cidades. A gente gravou em Porto Alegre, gravou em Mata, mas acabou sendo um set muito agradável, assim. E o Letícia é o TCC, é o trabalho de TCC de algumas das pessoas do filme, inclusive da diretora, que é a Júlia Regis, na UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. E aí ela foi, eu acabei entrando no filme porque eu fui indicada para eles por uma professora deles e depois por uma diretora de foto daqui. E aí eles me escreveram me convidando, assim, mas foi muito engraçado, porque também foi o primeiro trabalho que eu faço muito trabalho de conclusão de curso aqui em Porto Alegre, dos cursos de realização audiovisual daqui. E Pelotas é bem longe de Porto Alegre. Mas aí eles me escreveram e eu pensei, meu Deus do céu, eu vou fazer esse filme com essa gente que eu não conheço. Passar uma semana hospedada na casa da Júlia. Mas eu gostei também da história, porque era diferente das outras coisas que eu tinha feito e porque é um filme muito leve, muito divertido. E aí eu disse, vou tentar fazer, vou aproveitar que calhava assim, eu fui pro Festival de Berlim com a irmã, com o pessoal da Pátio Vazio, e quando eu voltei, eu tinha uma semana até começarem minhas aulas. Então eu voltei para Porto Alegre e no dia seguinte meus pais me levaram para Pelotas para filmar. E também assim, eu cheguei lá sem conhecer ninguém e a gente teve uma reunião, ensaio, e no dia seguinte a gente já era todo mundo amigo. As gurias do filme, que a equipe é quase toda de mulheres, do Letícia, a gente se fala até hoje, assim, a gente tem um grupo no WhatsApp, são as pessoas que eu mais converso durante a quarentena, é a equipe do Letícia. Uhum. Eu vou conversar um pouco mais agora, mas sobre o irmão, para também a gente não se perder muito nas perguntas e respostas, né? É, eu tinha comentado com a Luciana e o Vinícius, que são os diretores de Irmã, que é um filme que, ao mesmo tempo que me parece muito pessoal, parece tratar muito de questões que são particulares a eles, é um filme que também trata sobre algo que me parece muito coletivo aqui no Brasil, em relação a como famílias são lideradas por figuras femininas, uma vez que é muito comum a gente ter figuras paternas ausentes, né? Uhum. Então, me conte sobre esse aspecto, até mesmo as discussões que você provavelmente teve, né, com os realizadores e diretores em relação a esse e outros temas, né, que o Irmã atravessa. Uma das coisas que eu mais gosto no Irmã, na verdade, é que apesar dele ter esse plot bem claro, assim, que são as duas irmãs vão atrás do pai, Sim. ele é permeado por muitas outras coisas, tem vários coloridos diferentes, né? Uma das coisas que eu mais gosto no filme é a relação da Júlia que é a personagem da Anaís, com as coisas que acontecem que são coisas misteriosas, o copo que começa a ferver. E eu gosto muito porque para mim isso era muito uma coisa de quando foi uma coisa que me encantou muito no roteiro também. Isso era muito uma coisa que eu tinha quando eu era pequena. Quando eu era pequena, eu tinha certeza que eu ia ser uma bruxa quando eu crescesse.
porque eu achava que quando eu piscava a sinaleira trocava de cor, mas eu ficava piscando várias vezes até ela trocar. Mas quando ela trocava, eu tinha certeza que tinha sido eu. E aí eu acho tão bonito como o filme ficou assim, tonalizado por essas outras camadas permeáveis da história. Então ele acaba tocando em assuntos muito pesados, assim, tipo essas duas meninas que estão indo pro interior atrás do pai, porque a mãe tá morrendo, porque que elas não conseguem ter nenhuma relação de vínculo afetivo com esse pai, porque é, quando eles se encontram, de fato, ele quer ficar com elas muito mais por um orgulho de não deixar de ser o pai agora que elas foram atrás dele, do que por querer ficar perto das meninas. E eu acho que ele consegue tratar esses assuntos de uma maneira que seja palatável, inclusive, para um público bem mais jovem do que o que essas histórias, esses dramas familiares normalmente têm como público. Uhum. E como foi lidar com os aspectos de realismo fantástico de Irmã? Uma vez, é até um tanto dúbio, né? Porque aquilo que materializa na tela, ele tem, né, essa pegada fantástica, mas ao mesmo tempo é crível, como, por exemplo, a chegada de um asteroide, a representação da fúria da irmã mais nova, né? Mas como você lidou com esses aspectos mais fantásticos são materializados de uma maneira visual no filme? Você precisou discutir ali com os diretores em relação a como ia ser a arquitetura dessa cena? Foi algo mais lúdico? Como que se deu tudo isso? A gente teve, durante os ensaios, eu e a Anaís, a preparação de elenco do João Pedro Madureira. E acho que isso foi uma coisa... Porque mesmo as coisas que são muito fantásticas do filme, elas são muito mais coisas pequenas e que são explosões das relações das duas do que coisas que vêm de fora, né? Então, tem cenas que para mim são muito fantásticas. Talvez para mim a cena mais que tem mais um realismo fantástico do filme são as meninas embaixo de uma tenda de lençol, e quando elas começam a andar, aquela tenda de lençol é um labirinto enorme. Mas quando tu olha de fora, é uma barraca. Sim. E aí eu acho que as coisas que são fora de um realismo normal, uma coisa bem estruturada, são muito mais da relação entre as duas personagens. E eu acho que, para mim, o que facilitou bastante esse processo foi essa preparação, esses ensaios com o João, porque a gente foi criando uma relação entre eu e a Anaís que permitia enxergar como essas coisas iam ser. Então, a gente fez a cena em que elas estão brigando, voltando do bar, a gente fez ela várias vezes no ensaio, porque a Anaís, ela era bem mais nova do que ela é hoje em dia, né? Mas ela tinha um pouco essa coisa de que, ai, mas eu vou gritar, mas uma coisa meio constrangida disso, para ela se soltar. E aí, quando a gente foi fazer, a gente já estava com isso muito organizado. E a gente teve uma equipe muito pequena, mas, assim, muito competente para fazer as coisas que fez. Porque eu quando assisti o filme, eu fiquei chocada, assim, porque eu não tinha visto nada dele. Só fui gravando, a gente foi filmando, mas eu não tinha nenhuma imagem. Sim. E eu fiquei muito chocada, assim, com as luzes, com as coisas, com as luzes cor-de-rosa. Eu gosto muito de como ele ficou visualmente, como essas texturas das coisas vão dando uma coisa fantástica para um filme que, na verdade, ele nunca aparece os dinossauros, nunca aparecem as coisas, mas elas estão ali, elas existem naquele contexto. Eu particularmente gosto muito de toda aquela sequência que envolve a sua saída à noite no bar e a irmã caçula Eu vai... gosto muito, sim. Aquilo visualmente ficou muito lindo e é uma pena que a gente não possa ver isso, pelo menos... Eu adoro, grande. eu adoro a cena da festa quando tem um traveling que passa pelos espelhos. Sim. E eu fico muito chocada, porque também a gente foi com uma equipe que eram, acho que 20 pessoas, nossa equipe, e a gente foi, eles dirigiram um monte de figuração naquele bar que tá todo mundo muito bem naquela festa. Eu fico muito chocada, assim. O cara que vai conversar com a personagem da Júlia, que é um cara bem mais velho, bêbado, que parece estar dando em cima de uma guriazinha. E são pessoas que eram dali, que moravam lá e que eles foram conversando, chamando para participar do filme, e eles compraram muito a ideia de fazer o filme. Uhum. Deixa eu te perguntar agora do Letícia Monte Bonito. Eu gosto muito desse curta porque ele me lembra um pouco da minha própria infância. Eu imagino que talvez você seja uns 10 anos mais nova do que eu. Então você não necessariamente teve essa adolescência no mundo mais analógico que pertence a esse curta-metragem, que é essa coisa
das interações não existirem a partir de celulares e ser toda aquela coisa de reproduzir música a partir de discos e CDs. Então, Sim. eu quero saber como foi para você adentrar esse universo. Até porque, como é um curta-metragem, imagino que o tempo de preparação e a sua participação, obviamente, será mais reduzida, né? Mas Uhum. você quis fazer ali alguns experimentos antes de iniciar o curta, de também tentar viver o mesmo que a personagem, em termos analógicos, digamos assim. Não, na verdade, eu tive bastante essa vivência quando mais nova. Hum. Eu fui ter telefone com quase 15 anos, eu fui ter telefone celular, mas foi muito mais por uma escolha da minha família, assim, de que não era necessário, porque meus pais me buscavam na escola, então eu não andava muito sozinha para precisar Sim. ter esse contato. Mas eu gosto muito que o filme se passa ali num período de anos 2000, que também é muitas coisas que eu tinha, assim, eu tinha, meu armário era todo colado com adesivinho, então quando eu entrei naquele quarto, meu quarto não era todo cor-de-rosa, que nem aquele, mas quando eu entrei naquele quarto, eu disse, meu Deus, é porque as fotos são as mesmas, as fotos que tem no quarto são fotos minhas com a minha mãe, na vida real. Eu disse, gente, parece muito um apartamento, uma casa que eu morava, um apartamento que eu morava quando era pequena, Ai, eu colava adesivo em tudo, aí quando eu vi aquela televisão com a borda cheia de adesivo, eu fiquei assim, gente, tá muito, muito bonito. E, na verdade, para mim, a preparação desse curta foi muito mais de conhecer a Duda, porque eu e a Duda a gente nunca tinha se visto, e todas as cenas eram com nós duas, e eram 3 diárias. A gente foi eu fui para Pelotas pra gente filmar, mas a gente filmou numa cidade perto de Pelotas, Sim. em que não tinha, a gente pegava eles levavam um ônibus, a equipe, e depois esse ônibus no final da diária ia nos buscar e não tinha nada lá. É um mercadinho que fechou já, e hoje em dia mora uma família nessa casa. E para mim, o que mais precisou desse laboratório foi, a gente teve 2 dias de ensaio, eu e a Duda, com a Júlia, que é a diretora, e com a Brenda Senemi, que é uma atriz lá de Pelotas, que preparou a gente. Uhum. E eu gosto muito de como a gente foi dando, assim, coisas que não eram nossas para os personagens, um jeito de andar, um jeito de falar, porque a Letícia é uma pessoa muito grosseira. A gente vê, assim, o primeiro ímpeto dela é sempre na agressividade. Uhum. Então, ela vê a menina mexendo nas coisas na casa dela, ela vai para cima e depois ela até se constrange, porque ela foi agressiva demais no primeiro contato. E aí a nossa preparação foi muito mais de achar esse ponto, assim, de também não ser uma coisa super over, para que a Laís, que é a personagem da Eduarda, pudesse continuar conversando com aquela menina, mas que também tivesse essa estranheza de que ela é uma pessoa muito fechada, a Letícia. Ela tá muito bem resolvida com a sexualidade dela ali, isso não é uma questão, mas ela é uma pessoa fechada e tem alguém mexendo nas coisas da casa dela. Uhum. Você falou, minha próxima questão era sobre a dinâmica que você estabeleceu com as suas coprotagonistas. Você falou um pouco sobre a Eduarda, mas eu também quero saber como foi com a Anaís, é, até mesmo como vocês foram escaladas, se os diretores testou você com outras atrizes, até enfim, Uhum. essa dupla perfeita que é formada por você e por ela, como se deu? Eu entrei no projeto antes da Anaís e eles me falaram que eles estavam fazendo testes, então eu tive. Quando eu entrei, tinha eu e logo em seguida eu fui apresentado para o Felipe, que é o Felipe Canenberg que faz o pai, e a gente ficou ali, tá bom, a gente, do núcleo familiar do filme, a gente tinha nós dois. E aí eu sei, porque eles me falaram na época que eles estavam entre 2 meninas que eles sabiam que tinham um tipo físico que poderia ser minha irmã. Uhum. E uma das meninas é uma outra menina com quem eu já trabalhei. E a outra é a Anaís, que ela nunca tinha feito nada. Ela tinha feito um piloto de uma série que nunca mais não andou, assim. Eles tentaram vender o projeto não andou. Uhum. Quando ela era muito mais nova, quando ela tinha uns 6 anos. E aí eles disseram, olha, a gente está interessado nessas duas, só que eu só fiz teste com a Anaís. Eles disseram assim, a gente queria te apresentar para ela, fazer tentar ver como é que fica. E a Anaís a gente deu super bem, assim, porque tem uma coisa também de que ela queria muito participar. Ela gostou muito da ideia de fazer um filme. E ela levava a sério os ensaios. Então, quando a gente começou a ensaiar, ela tinha 8 anos. Mas ela levou super a sério o que ela queria fazer, ela queria que desse certo. E foi muito bom, porque ela estava muito compenetrada.
E também acabou, assim, sendo... A gente criou uma relação muito boa entre nós. Eu estou escrevendo meu TCC e eu tinha que entrevistar adolescentes. Uma das entrevistadas do meu TCC é a Anaís, e a irmã dela. E também, quando a gente foi para a filmagem, ela foi ali, a mãe dela, Kelly, e a gente também tinha muito essa relação, porque como a gente ficou no hotel, uma no quarto na frente da outra, a gente fazia tudo juntas. Eu até estava brincando que agora, nessa coisa de quarentena, a gente vai abrindo o armário e organizando as coisas. E eu achei todos os bilhetinhos que ela me escrevia para botar embaixo da porta, assim, Maria, fomos no mercado, já volto, beijo. Então a gente acabou criando uma relação muito boa entre nós, que foi muito por causa do filme, mas eu acho que foi mais por causa dos ensaios antes. Quando a gente foi para a filmagem, a gente já estava afinado as duas. Uhum. E Maria, agora eu quero te perguntar, não exatamente sobre irmã ou Letícia, mas sim sobre Mulher do Pai, que, se eu não estou enganado, foi o seu debut como atriz no cinema, nesse formato de longa-metragem. Então, em retrospecto, o que esse filme representa para você? Eu lembro muito dele porque o Marat e a Cristiane Oliveira foram uma das primeiras pessoas que eu entrevistei assim nesse formato Que legal. de vídeo. Acho que você só estava na pré-estreia, porque acho que eu até teria entrevistado você na ocasião, mas eu fui fazer as entrevistas logo depois da cabine. Mas, em retrospecto, o quanto esse filme repercute em você em relação a essa trajetória que você construiu dele até aqui? Olha, eu acho que, além... O Mulher do Pai é um filme que tem muito a ver com o tipo de cinema que eu gosto. Uhum. Um dos meus filmes preferidos é A Menina Santa, da Lucrécia Martel. Então, eu acho que ele tem algumas coisas, inclusive, já conversei com a Cris, algumas referências no filme a outros filmes que a gente gosta. E a Cris, ela tem um gosto para cinema muito parecido com o meu. Então, isso também foi legal de eu ter feito O Mulher do Pai. E além de eu achar um filme muito bom, de ter sido uma ótima experiência, assim, porque eu acho que eu dei muita sorte de ter feito meu primeiro filme, ter sido esse, que é um filme que eu gosto, também tem a coisa de que eu dei muita sorte de meu primeiro filme ter sido com a Cris, ter sido com uma Mahá. Eu tinha feito um videoarte e uns curtas, mas também nada assim, tudo meio não atriz, nunca tinha me tido como atriz. E aí o Mahá me ajudou muito nesse set do Mulher do Pai, muito assim, desde exercício de respiração até nas folgas conversar sobre o que eu gostava. E foi muito bom até, eu acho que se eu tivesse feito outro filme antes do Mulher do Pai, a minha relação com fazer cinema ia ser outra. Porque a Cris me apresentou para um tipo de preparação que a gente fez, que era assim, ela me mandava obras de arte que ela achava que tinham a ver com momentos no filme. Ou, olha, essa obra me suscita uma angústia, e eu queria ver o que tu acha de artes visuais que tem a ver com isso. Eu faço graduação em artes visuais e a Cris fez um pedaço da graduação no mesmo lugar que eu. Então a gente foi trocando essas figurinhas e músicas e coisas assim. Então foi bom porque eu fui aprendendo também a me relacionar com os papéis que eu pego, com os personagens que eu vou viver, criando um universo, assim, uma gama de coisas da onde eu posso tirar emoções ou tirar gatilhos para as coisas. Que eu, como uma atriz que não tenho formação técnica na área, minha formação é de leitura minha, de cursos livres que eu fiz. Foi muito bom ter trabalhado com a Cris de primeira, porque ela me ensinou a me preparar sozinha para filmes. Ela me ensinou um modo de eu conseguir acessar as coisas. Uhum. Maria, é isso. Muito obrigado pela conversa. Foi um prazer e espero Eu que agradeço. que em projetos futuros a gente consiga fazer algo presencial, né? Certo. Então, obrigada. Adorei o convite e queria agradecer também, porque eu fiquei muito feliz com a seleção dos 10 filmes que vocês selecionaram da Mostra de Tiradentes. Inclusive, é por lá que eu tô me guiando para ver o que eu vou indo assistir, porque eu já vi que não ia dar tempo de ver tudo. Que bom saber. O Letícia tinha assistido na realidade no Mix Brasil, então tem uma outra escolha ali que são de filmes que eu já tinha assistido e havia gostado. O Irmã eu só fui ver depois que ele estava na programação da Mostra Internacional de Cinema. Mas, nossa, é uma programação com mais de 200 filmes, você acaba se perdendo ali em alguns títulos, mas eu consegui ver agora também. Eu já fui para Tiradentes com Mulher do Pai, e aí eu fui mais 2 vezes fazer oficina, porque eu gosto muito da mostra. Sim. E eu tenho a impressão de que no presencial eu vi muito mais filmes do que eu consigo ver online. Porque online é muito tempo na frente da tela do computador ou da televisão, acaba me incomodando. Mas quando eu vou na mostra presencial, eu consigo assistir quase todos, assim. Passa 1 ou 2 filmes que eu não vejo. E aí tá sendo um pouco frustrante também, porque eu tenho em casa
que eu tenho mais tempo para fazer, eu acabo assistindo menos filmes. Ah, sem dúvidas. Eu fico cobrindo esses festivais também, o mesmo problema. Mas deixa eu aproveitar que isso me fez querer saber como foi para você em relação ao Irmã, porque agora a gente está tendo o filme sendo exibido em festivais brasileiros, mas nesse formato online. Mas vocês tiveram a oportunidade de exibir em Berlim, você esteve lá, né? Como Sim. foi a experiência de estar lá e quais foram os debates ou até mesmo questões que, de certa forma, te surpreendeu em relação ao filme, conversando com o público e também com a imprensa? Olha, para mim a primeira coisa é que eu quase não fui para Berlim pro festival, porque eu pensei assim, o filme vai estrear, eu já fui pro Festival de Berlim com Mulher do Pai, então eu vou guardar esse dinheiro e me organizar para ir pro próximo festival presencial que o filme entrar. O próximo festival, né? Porque não tinha isso, era sempre presencial. Sim. E aí eu resolvi de última hora, assim, vi que tinha alguma coisa, eu consegui organizar de tal maneira que tá bem, vou ir. E ainda bem que eu fui, porque senão eu não ia ter ido em nenhum festival do Irmã, porque foi a última vez que, foi assim, minha última saída de casa antes da pandemia foi jantar na casa do Lu e da Vini, da Lu e do Vini, depois que a gente voltou para conversar da viagem. Então, assim, se eu não tivesse feito isso, não ia nem ter saído de casa, eu acho, em 2020. Mas tem coisas que foram muito interessantes do Irmã. No debate, aconteceu de uma pessoa bem... Sim, sempre tem, né? Porque como a Mostra Generation é uma mostra voltada para um público adolescente, tinham os adolescentes, mas tinha um público bem mais velho que ficava muito tempo depois. Então, depois da conversa, eu conversei com um cara que era professor e que ele tinha gostado muito do filme, que ele queria saber quando é que o filme estreava, quando é que ia ter disponível na internet, que ele queria mostrar para os alunos dele, porque ele dava aula de artes. E eu fiquei tão feliz, porque eu pensei, gente, é isso que eu estudo para dar aula de artes aqui no Brasil. Eu vou para um filme para a Alemanha. E o cara quer saber como é que ele pode passar o filme para os alunos dele. Então foi um negócio muito... É sempre muito chocante, né? Quando os filmes andam assim. Eu nunca pensei, quando eu fiz teatro na escola, ou quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu nunca pensei em participar desses eventos que para mim era uma coisa tão grande, tão deslocada da realidade, assim. Porque eu lembro de ir na locadora e ver os logos nos cartazes, e pensar, nossa, o filme que foi para um festival na Alemanha. E quando eu fui a primeira vez, eu também não tinha muita noção do que era, assim. Eu achei lindo. Quando eu fui dessa vez, que eu já tinha noção do tamanho que era, foi um pouco chocante, assim. Assim, teve situações de... Bom, tem um ator que eu gosto muito, português, que é o Carloto Cota, que fez o Tabu. E aí teve um dia que estava conversando, eu e o pessoal do filme da Paula Gaetan, e ele foi apresentado, que ele é um dos atores do Luz nos Trocos. E eu, gente, meu Deus do céu, eu tô aqui, na abertura de uma mostra, conversando com um ator de um filme que eu adoro, que tá aqui que nem eu, porque ele tá aqui na mesma condição que eu. Nossa, é muito bom. É uma coisa, assim, veio completamente descolada da realidade. E disso, para passar um ano trancado em casa, também é muito estranho. Que bom que você se arriscou e agora teve essa lembrança, né? Essa experiência, né? Sim, Presencial. Bom, mas vamos ficar na torcida então para isso melhorar, né? Esse ano e obrigado novamente pela eu que disponibilidade. agradeço. Obrigada pelo convite. Até a Até próxima. mais. Tchau. Prazer. Uhum.